Gente, Roberto Relubíscaro aqui. Quando a gente está analisando um roteiro, existe uma série de elementos que a gente tem que levar em consideração, né? Consistência das personagens, motivação, tempo, espaço. Só que assim, isso não pode virar uma camisa de força, porque, por exemplo, se você está discutindo um roteiro que é baseado em um crime da vida real, no qual você não sabe e nunca saberá as motivações, né, das pessoas, e você quer ao mesmo tempo criar um roteiro que seja fidedigno a isso, então se eu analisar esse negócio de acordo assim, não, essas personagens não têm motivações muito claras, e botar como isso sendo um defeito, quem está com defeito sou eu, né? Isso bastante acontece nessa minissérie em 6 episódios, O Caso Assunta, que a Netflix colocou no seu catálogo, e no finalzinho de abril de 2024. Isso o que acontece? Essas personagens que às vezes não são assim, com as suas motivações bastante aparentes, porque se tratou de um assassinato de uma menina de 13 anos lá em São Tomás, na cidade de Compostela, lá na Galícia, né, no norte da Espanha, em 2013, que resultou em sentença, vai estar escrito lá no final da minissérie. Só que assim, as pessoas que foram condenadas, a gente nunca vai saber qual foi realmente a motivação. A minissérie não pode fugir a isso, tá? E assim, você vai perceber que a maioria, se não todas, né, das personagens, elas não são assim aquelas que você pode gostar delas, que você consegue seguir. Ah, não, essa vai ser o meu guia, essa vai... É porque assim, são baseados em pessoas, de novo, da vida real. Então o juiz lá da investigação, ele toma umas atitudes prepotentes e o casal é reticente e maluco. Você fala, tá, mas você não consegue empatizar com ninguém. Então, esse é um preço que a gente vai ter que pagar por conta de ser uma série baseada em crime da vida real, tá? E a gente ter pessoas, então, supostamente reais aí. Só que, obviamente, liberdades poéticas, vamos dizer assim, licenças artísticas foram tomadas. Só que antes de especificar um pouquinho mais, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante mesmo. Então, em setembro de 2013, uma adolescente, né, de origem asiática, chinesa parece, que fora adotada por um casal de alta sociedade, bem afluente assim, espanhol, foi encontrada morta numa estrada. E aí depois descobriu que ela estava cheia de remédio, estrangulada, uma coisa assim. Os pais denunciam isso, o desaparecimento para a polícia, que logo já os tem como suspeitos. Então a minissérie, ela vai mostrar a relação desse casal, e os atores estão muito bons, né? Porque eu vi um vídeo da Rosário Real, a Candela Penha tá assim, igual, parece que baixou o santo lá nela. Assim, ela é uma boa atriz, né? Só significa isso. O ator que faz o marido, tá todo mundo basicamente muito bem. Você vai ver, por exemplo, que a gente não vai conhecer direito a personagem da Rosário, se é uma mulher que enjoou de brincar de ser mãe adotiva, ou se ela é uma mulher instavelmente maluca, que foi mal diagnosticada. A relação entre ela e o marido também não fica tão clara. A gente não sabe quem que manipula quem, ou quando que um está manipulando quem que tem o poder sobre quem. É isso, né? A série está trabalhando, a mini, são 6 episódios, com essas zonas cinzas. E tanto é que tem um episódio, o 5º episódio, que pode ser até discutível isso, mas eu achei interessante, que é assim, duas possibilidades de motivação ou duas formas de cometimento, né, daquele crime são mostradas. O 5º episódio, assim, os 4 episódios primeiros mostram a investigação. O 5º mostra, assim, uma suposição, o que poderia ter acontecido com a jovem Assunta. E o 6º episódio é o julgamento, inclusive os jurados vão falar alguma coisa, né? Porque uma outra coisa que aparece na minissérie também é o poder da mídia, que já julgara o casal antes do julgamento, né? Só que assim,
mesmo a gente tendo que julgar as séries e não deixar por parâmetros, só que esses parâmetros não poderem ser usados como camisas de força, como eu falei no começo, tem coisa que assim ainda são parâmetros. Então, por exemplo, uma das liberdades poéticas tomadas, né, pela minissérie foi dar uma vida, sei lá, alguns detalhes de vida pessoal para os investigadores, né, para a dupla investigativa e para o juiz lá, até para o advogado de defesa também tem. Então, e aí deu para perceber que aparentemente eles quiseram tratar do tema paternidade, porque vários das coisas, né, da vida pessoal dessas personagens, aí dos investigadores e tal, tem a ver com paternidade. Quem cuida de quem é pai de quem, avô de quem, tararã. Bom, duas coisas aí, né? Primeiro que isso pareceu que foi adicionado ao roteiro só para cumprir necessidade de série policial contemporânea. Não, a gente precisa tentar dar uma tridimensionalidade para essas pessoas. Hoje em dia é bom que todas as personagens tenham alguma trama. Eu digo que parece que é por tabela ou é só para cumprir tabela, porque isso, na verdade, aí vai para um segundo problema, né? Isso que eu vou falar ocasiona um segundo problema. Isso não tem, né, uso no drama, não serve para muita coisa, até porque não discute com profundidade o assunto paternidade, que parece que a série queria discutir como um todo, né? São apenas adendos. Né, assim, o juiz lá, ele tem um pai que está demente. Então, ó, tá vendo? Olha só como que nessa família é tratada a questão da paternidade. Ao passo que na família da Rosário e do marido dela, lá que eu esqueci o nome já, pode ter sido tratada dessa forma. Só que isso nunca, na verdade, entra no corpo da série. Então, aí sim é um pequeno defeito que tem, tá? Agora, com relação à questão da gostabilidade, né? Então, gente, até para o juiz lá, que aparentemente está perseguindo a verdade, até ele fica difícil da gente, sei lá, gostar, porque assim, os detetives estão falando para ele, não tem fundamento, não tem base para o que você está falando. E ele fala, não, porque isso, você vai perceber, uma das coisas que a série discute que, inclusive, por mais bem intencionado que o juiz tenha sido, ele também partiu de um pré-julgamento e parece que ele fez tudo para teleologicamente, né? Parece que a investigação foi toda feita para dar como verdade, para desembocar na conclusão que eles tinham já eleito como a resolução do crime desde o início, tá? Mas isso não é culpa da minissérie. A investigação foi assim, então a minissérie ela tentou tratar assim, ela tratou assim desse tema. Por isso que eu achei assim uma minissérie muito interessante, né, dessa safra de crimes da vida real aí que a Netflix coloca. Ela me manteve interessado 6 episódios, ela mostrou, porque assim, eu não sabia, eu nunca tinha visto nada sobre, então eu fiquei, será que esse pessoal vai ser condenado? Será que eles são mesmo? Qual que é a motivação? Ah, não, mas a série não vai dar todas as respostas. Então, na vida real, essas respostas, depois eu pesquisei, também não foram dadas. Só que você vai ter, assim, o que aconteceu com essas pessoas, o que aconteceu com o casal, isso aí vai ter tudo dado. Agora, por que eles mataram, se é que eles mataram? Talvez isso você não encontre na minissérie. Mas aí é que eu falo, isso a gente não pode culpar a minissérie por isso. Por quê? Ela é baseada em pessoas, né, que a gente jamais conseguirá definir qual a motivação, né? Por quê? Porque são pessoas de verdade e não personagens de ficção. Pessoas de verdade aparentemente são mais complexas do que personagens de ficção, tá? Mas é um acerto da Netflix esta série aí, o caso Assunta. E, finalizando, pobre Assunta, né? Ela que pagou o pato aí de qualquer coisa que tenha acontecido, o que sempre fica uma criança de 13 anos morreu por isso. Tchau.